Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem para a gente começar uma semana que o Atlético volta a campo para uma das temporadas mais difíceis que o clube vai ter que enfrentar nas últimas temporadas, uma temporada de reconstrução. Então, essa semana já tem o confronto contra a equipe do Paraná na estreia do Campeonato Paranaense. E para isso, daqui para frente, a gente vai falar muito sobre essa semana importante, mas também é inevitável que a gente não fale de mercado da bola, noite de domingo muito agitada de duas saídas. Uma que já era totalmente esperada e outra que pegou todos de surpresa. A que pegou todos de surpresa, Léo Godoy deve ser o novo jogador do Santos. O jogador foi emprestado por uma temporada com opção de compra para a equipe da Baixada Santista e vai fazer parte do elenco do técnico Pedro Caixinha ao longo da temporada 2025. E outra negociação, essa de forma definitiva, Agustín Canóbio sacramenta sua ida para o Fluminense, uma negociação que já vinha se arrastando nas últimas semanas, muito pelo atrativo de disputar o Super Mundial. Agustín Canóbio aceita a proposta e vai ser uma peça importante do time de Mano Menezes. O que a gente pode esperar dessas saídas? O que realmente resulta a saída do Léo Godoy? O que realmente resulta a saída do Agustín Canóbio? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Esse processo me ajuda bastante. Fazer o convite para caso você deseje virar membro do canal. Pô, vai me ajudar absurdamente por apenas R$ 5. Lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 Pontos e outra. A partir de hoje, live às 10 da manhã, um pouco mais cedo, conto com todos vocês. Vamos começar falando sobre o Godoy, que eu acho que é mais rápido a gente falar sobre o Léo Godoy. Gostei da negociação do Léo Godoy. Um jogador que a gente sabia que tinha um peso de mercado, mas não necessariamente chegariam propostas de compra. Lembrando que o Atlético investiu pesado para trazer o Léo Godoy. Então você vendeu o Léo Godoy a quem do que o Atlético investiu seria aceitar um prejuízo. Qual é o movimento que o Atlético busca fazer com o Léo Godoy? Vou emprestar o Léo Godoy para o Santos, vamos ver se ele dá um retorno lá, um jogador mais adaptado ao futebol brasileiro, não queria ficar na Série B, vai jogar num time que o técnico aprova a sua chegada, no caso Pedro Caixinha. Se ele for muito bem, o Atlético tem alguns caminhos. Negociar de maneira definitiva, o Santos tem a opção de compra, mas outros clubes podem acabar ficando interessados na situação do Godoy, ou o próprio Santos comprar o jogador. Ou seja, o Atlético teria mais possibilidades para um jogador mais valorizado que está longe de ser o fato do Léo Godoy agora. E se o Léo Godoy não for tão bem, volta e a gente aproveita o jogador ou tenta outra negociação. Mas eu acho que a gente tem mais chance de sair bem sucedido dessa situação do Léo Godoy, com o Léo Godoy tendo a oportunidade de se valorizar na Série A. Tecnicamente, fica a preocupação de quem vai ser o lateral direito da temporada do Atlético. Existe uma avaliação muito aquém em relação ao Leonardo Ataíde, que é um jogador que vem da base, um jogador que já gerou muita expectativa, seleção de base, papapá, papapé, pipipi. Então não acredito no aproveitamento do Leonardo Ataíde. O Rainen Palacios ainda é uma grandiosa incógnita. E o Atlético vai ter que ir no mercado para buscar um lateral direito. O Atlético, ouso dizer que já deve estar atrás de um lateral direito, porque a negociação do Godoy vazou agora, mas não necessariamente foi o clube pego de surpresa. E acho que o próximo lateral direito do Atlético pode ser um lateral direito um pouco mais versátil. Acho que a gente sofreu muito ao longo da temporada por o Godoy ser um jogador muito específico. Esse ponta de muita chegada, de corredor. Eu acho que se a gente tiver um lateral que faça saída de 3, um lateral que possa vir para dentro para virar volante, um lateral que te ofereça mais oportunidades num leque de opções táticas, eu acho que o Atlético sai ganhando mais. Porque se você for parar para pensar, eu acho que muito do mau aproveitamento do Godoy na temporada, no fato de não ter sequência, foi porque ele, de certa maneira, ele competia com o Coelho naquele corredor externo. Então, assim, uma das grandes decepções da última temporada, eu achei que o Léo Godoy chegaria no futebol brasileiro como jogador de hierarquia, eu acho que o Léo Godoy chegaria no futebol brasileiro como um jogador desequilibrante. Em nenhum momento conseguiu ser esse jogador. Em nenhum momento conseguiu ser uma peça com essa capacidade de ser esse lateral acima da média que gerasse
um perigo ofensivo como era nos tempos de Estudiantes. Então acho que esse é, para mim, um grande resumo da situação do Léo Godoy. Boa sorte pro Léo Godoy, que querendo ou não ainda é um jogador do Atlético, que desempenhe bem no Santos e que o Atlético possa colher os frutos de uma aposta que tecnicamente ainda gerou um retorno muito pequeno para o clube. Agora vamos falar sobre Agostinho Canóbio, que é uma situação um pouco mais complexa. Foram 3 temporadas, né? 2022, 2023, 2024. Poderia ser um jogador marcado por grandes títulos? Poderia. Querendo ou não, Canóbio faz parte de uma campanha de final de Libertadores. Poderia ser um cara marcado por um certo protagonismo? Poderia. Acho que o Canóbio teve personalidade em alguns momentos para assumir um papel do principal jogador do Atlético. Teve mais personalidade do que qualidade técnica. Poderia ser um jogador que ficou marcado pelo carinho com a torcida? A torcida do Atlético sempre trouxe um respaldo muito grande para Agostinho Canóbio. Poderia ficar marcado por N fatores. Mas eu acho que a gente vai lembrar do Canóbio como um jogador que o Atlético investiu, que o Atlético teve uma expectativa muito grande, e que no final das contas, apesar de 2 temporadas com bons números, um jogador que nunca conseguiu se afirmar da maneira que a gente imaginava. Um jogador que nunca conseguiu assumir o papel que a gente imaginou quando ele chegou como melhor jogador do Campeonato Uruguaio, como jogador de seleção uruguaia. É um jogador que teve momentos especiais, como aquela virada no Atletiba. Teve ali momentos que realmente chamou atenção, mas eu acho que no final das contas era uma história que não tinha muito mais futuro. Atlético, eu acho que vai ganhar um dinheiro legal em relação à saída do Canóbio e acho que vai ter, assim, um investimento recuperado quase que o dobro. Lembrando que a gente investiu cerca de 14 milhões, a gente deve ter algo por volta de 20, 25 milhões, ou até mais nessa situação da negociação do Canóbio com o Fluminense. E tecnicamente assim, o Canóbio não queria ficar numa Série B. Tecnicamente acho que não tinha muito também, porque estendeu uma relação muito machucada pelos erros do Canóbio, por um Atlético que coletivamente também não conseguiu ter muito sucesso. Eu acho que o próximo ponta do Atlético, ele precisa aprender a lição que o Canóbio deixou. Precisa ter mais gol. Canóbio e Coelho foram jogadores que em muitos momentos ajudaram bastante. Mas a falta de gol, a incapacidade de finalização como a gente imaginava, gerou rusgas nessa relação muito significativas. E impediu que esses jogadores fossem mais reconhecidos e melhor reconhecidos. Então acho que no final das contas, se o Canóbio ele deixa uma herança, contrate um ponta que sabe finalizar. Contrate um ponta que sabe finalizar. Contrate um ponta que sabe finalizar, Atlético. Porque a saída desses 2 jogadores gera um alívio, mas gera uma dúvida muito grande. Um alívio no sentido de recuperar financeiramente investimentos que foram feitos, e se você for parar para pensar, só o Canóbio recupera investimento do Canóbio, investimento do Léo Godoy, e abre quase que R$1 milhão em folha. Mas como o Atlético vai fazer essas reposições? Quais são os nomes que o Atlético vai trazer para a titularidade na lateral direita e para a titularidade da ponta? Essa que é a grande incógnita. Até agora, eu acho que o Atlético está contratando jogadores que agregam. Léo, Luiz Fernando, o Falcão, esqueci o Raul. São jogadores que eu acho que dão um salto para dentro da realidade que o Atlético está inserido hoje. Volto a dizer, os jogadores que fazem o Atlético ter a melhor estrutura, a melhor espinha dorsal da Série B. Mas eu acho que a gente precisa de mais. Volto a dizer, numericamente, em questão de qualidade. Acho que Canóbio e Léo Godoy talvez tenham entregado menos do que a gente imaginava. Mas não deixavam de ser, num contexto de Série B, jogadores extremamente relevantes. E que deixam brechas. Então, assim, nesse momento, cada saída que a gente fala, cada saída que a gente repercute aqui, a gente fala de uma chegada também. A gente fala de uma necessidade de chegada. Falta muito pro Atlético se reforçar da maneira que deve. Falta muito pro Atlético buscar as peças que vão fazer o clube se sentir tranquilo num cenário de, beleza, conseguir repor todas as saídas e montar um elenco para subir com tranquilidade. E a gente vai cobrar que esses reforços cheguem. Rodrigo Possebon e o Hilton Bastos precisam agir mais rápido.
A diretoria do Atlético está atrasada. A diretoria do Atlético não é que está errando tudo. Eu acho que o planejamento até está sendo minimamente coerente. Mas precisa adiantar. A gente precisa ainda responder muitas perguntas que o nosso elenco vem nos fazendo. Quem vai ser o ponta, quem vai ser o camisa 10, quem vai ser, sabe, quem vai ser o camisa 9. São situações ali que a gente fica se questionando consideravelmente. Valeu? Tamo junto, é nóis e ó. Valeu, Godoy Canóbio. Adeus, Agostinho Canóbio. Isso a gente pode afirmar com tranquilidade.